Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. A paz do Senhor a todos. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar do 4 ao 14, mas eu quero ler a partir do versículo 3. Efésios, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo de número 14. Nos diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus escreve o seu testamento para a igreja, ele nos deu acesso às suas riquezas espirituais. A sua morte na cruz e a sua ressurreição, a junção dessas duas coisas, viabilizaram a nossa salvação. Então a salvação, ela é proporcionada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos incluiu em seu testamento e morreu a fim de que esse testamento pudesse entrar em vigor. É como diz o autor da carta aos Hebreus, que um testamento, ele não tem validade enquanto o testador vive. O testamento, ele só entra em vigor mediante a morte do testador. Então vocês, algum dos irmãos aqui que tem muito dinheiro, muitas propriedades e já fez lá o testamento, ele só vai entrar em vigor depois que você morrer. Apenas depois da morte do testador é que o testamento entra em vigor. Então veja que Jesus, inicialmente, ele propõe duas riquezas para a igreja. Primeiro, é nos incluir como beneficiário das suas riquezas. E em segundo lugar, ele morre para que nós possamos usufruir disso.
Um dos espantos pelas quais nós nos deparamos com aquele episódio descrito por Jesus Cristo no Evangelho que Lucas escreve no capítulo 15, a partir do versículo 15, que é a parábola do filho pródigo, é o fato daquele filho mais novo ter pedido a parte da sua herança enquanto o seu pai ainda estava vivo. É uma das coisas que nos espanta. Por quê? Porque a parte da herança, ela só é distribuída mediante a morte de uma pessoa, daquele que detém, né, o controle daquela propriedade. Então veja que Jesus primeiro, ele vai nos inserir no seu testamento. Em segundo lugar, ele morre para que a gente possa usufruir dos benefícios contidos ou das riquezas que ele nos deixou. E nós vamos discutir isso mais à frente, que é o que Paulo ele vai dizer aqui no final, é o que é mais maravilhoso. Se você reparar bem a leitura do texto, ele vai dizer que ele nos deixou o Espírito Santo como penhor. Ele fez toda a promessa, mas a promessa na vida da igreja hoje, ela não está totalmente concluída. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, ele estabeleceu a salvação para a igreja, mas ele prometeu que retornaria. E o que ele deixa como garantia de que ele iria voltar? O Espírito Santo. Paulo diz, o Espírito ele é o penhor. Eu não sei se isso ainda existe hoje, mas antigamente tinha aquelas casas de penhora. Ainda existe? Eu acho que não, né? Eu não lembro se tem casas de penhora, né? As pessoas precisavam de um dinheiro e aí levava alguma coisa nessa casa e deixava lá aquele objeto, pegava um valor e aquele objeto era a garantia de que ele voltaria para pagar. Um tempo atrás aconteceu algo parecido com isso comigo. Eu fui no posto abastecer o carro e a hora que eu dei o cartão para passar o cartão não passava. Eu falei, mas que mistério é esse? E não passava, eu não sabia o que estava acontecendo e eu não tinha dinheiro em cédula. Eu estava sem dinheiro em cédula. E aí eu falei para o rapaz, olha, a única coisa que eu posso fazer é deixar o meu relógio. O meu relógio valia muito mais do que o dinheiro que eu tinha que pagar. Eu falei, eu deixo o meu relógio, vou, na volta eu passo aqui e pago. De certa forma foi isso que Jesus ele fez. Ele disse, olha, eu vou voltar aqui para buscar vocês. E como garantia de que eu vou retornar para buscar vocês, eu vou deixar aqui um penhor. Eu vou deixar o Espírito Santo, que é o que Paulo diz no verso de número 14. Nós somos, o Espírito ele é o penhor de Jesus Cristo, como garantia que ele retornaria para buscar a sua igreja. Então apenas depois da sua morte, da sua ressurreição, é que nós podemos usufruir das riquezas que ele nos proporcionou. Então, Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, se torna o nosso advogado no céu, para garantir que as cláusulas do testamento, ele fosse devidamente cumprida. Se não bastasse tudo isso, irmão, ele morre, e a partir da sua morte e ressurreição, ele se torna o nosso advogado, para fazer cumprir tudo aquilo que está lá. Lembra do que diz o apóstolo João na sua primeira carta? Ele diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se todavia vocês pecar, lembrem-se que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não peque, não é para pecar. Porém, se pecar, lembre-se que você tem um advogado. Por quê? Porque o nosso adversário, a Bíblia diz que ele vai até a Deus nos acusar diante de Deus. Aí João nos avisa, lembrem-se que você tem um advogado para te defender, mediante as acusações que são feitas. Nesse trecho do texto, meus irmãos,
Paulo ele cita algumas bênçãos que fazem parte das nossas riquezas espirituais. E eu quero chamar a atenção para 3 delas, e dentro dessas 3, é como se fossem tópicos e subtópicos, porque nós vamos observar as riquezas do Deus Pai, as riquezas do Deus Filho e as riquezas do Deus Espírito Santo. Então, há riquezas do Pai, do Filho e do Espírito Santo que são destinadas para a igreja mediante o ato de Jesus Cristo. Primeiramente, falando das bênçãos de Deus, o Pai, a primeira coisa que nós observamos, conforme descreve o versículo de número 4, é que Ele nos escolheu, meus amados. Foi Jesus quem nos escolheu. O Pai nos escolheu. O próprio Jesus Cristo, no evangelho que João escreve, no capítulo de número 15, no versículo de número 16, ele vai dizer: não foste vós que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. A primeira bênção que nós enxergamos do Deus Pai é que Ele nos escolheu, como Paulo diz no verso de número 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Perceba, meus queridos, que a escolha de Deus para nós, ela não é baseada no mérito, ela não é baseada naquilo que nós fazemos. Não há nada que nós possamos fazer de maneira que Deus ele possa enxergar em nós algo que seja meritório para essa escolha. Não há mérito nessa escolha. O que há nessa escolha é graça de Deus, que é o favor imerecido, é o favor que você não merece. Você não, né? Nós, o favor que nós não merecemos. Então, é baseado nesse favor imerecido que Deus ele estabelece a sua escolha. Porque veja que Paulo diz que a escolha, ela não se deu por causa daquilo que alguém fez. A escolha foi feita de antemão, antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, meus queridos, Deus já havia nos escolhido. Aleluia. Quando Deus ele chama o profeta Isaías para um ministério a ser realizado, o profeta Isaías, um tanto temeroso pelas consequências oriundas de uma vida ministerial, o profeta, eu falei Isaías, Jeremias no caso, né? Se eu falei Isaías, muda, é Jeremias. O profeta Jeremias, ele começa a querer se sair do chamado. E ele diz: não, chama outro, eu sou apenas uma criança, escolhe outro aí. Deus diz: não diga que eu sou uma criança, Jeremias, porque antes de você estar no ventre materno, eu já havia te escolhido. E as nações eu te dei por profeta. Não fuja, não adianta fugir, eu já tinha te chamado. O chamado de Deus, ele se deu anteriormente, antes mesmo da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo. Esta é a doutrina maravilhosa da eleição, meus queridos. Uma doutrina que deixa alguns maravilhados e outros perplexos. Um professor do seminário, certa vez ele disse: tente explicar a eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela e perderá a alma. Todos os cristãos concordam que a salvação, ela tem um nascedouro. E qual é o nascedouro da salvação? O Pai, meus amados, o próprio Deus. É Ele quem nos proporcionou isso. A segunda bênção que nós identificamos, porque como Jesus, ele diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos, convém observar que Deus nos escolheu antes de criar o universo, de modo que a nossa salvação deve-se inteiramente à sua graça, não a qualquer coisa que tenhamos feito. Ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos.
também nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Porém, a eleição é um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Quando você compreende que Deus lhe chamou, lhe escolheu, lhe elegeu antes da fundação do mundo, isso não é razão apenas para nos alegrar, também é razão para nos preocupar. Porque se a eleição de Deus, ela traz consigo uma série de riquezas em Cristo que nós herdamos, também ela traz consigo uma responsabilidade muito grande. Ser chamado por Cristo para a realização da sua vontade implica em uma responsabilidade muito maior. Pense nisso. Alegrem-se pelo fato de ser chamado, mas se preocupe também pelo fato de ter sido chamado, porque esse chamado traz consigo uma responsabilidade que Deus, Ele requererá de cada um de nós. Ele vai exigir isso aí. Podemos observar que as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação. No que se refere a Deus Pai, fomos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Mas isso não é suficiente para concretizar a salvação. O fato de Deus Ele ter nos elegido antes da fundação do mundo não concretiza, é o primeiro passo. No que se refere ao Deus Filho, fomos salvos quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário. É o segundo passo do processo. E no que se refere a Deus, o Espírito, fomos salvos quando cedemos à sua persuasão e recebemos a Cristo como nosso Salvador. Veja que são etapas que vão se concretizando. Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. No segundo passo, Cristo, Ele morre por nós. E no terceiro passo, o Espírito Santo nos convence, como diz Jesus Cristo, do pecado, da justiça e do juízo. Segunda coisa, dentro das bênçãos no Pai. Primeiro, Ele nos chamou. Segundo, irmãos, Ele nos adotou. Deparamos-nos aqui com o verbo predestinar, no versículo 5, né? Que com tanta frequência é interpretada de maneira equivocada. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. As Escrituras não ensinam em parte alguma que certas pessoas são predestinadas para o inferno, pois esse termo refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão. Predestinação. Então, a eleição refere-se à pessoa, enquanto a predestinação refere-se ao propósito de Deus. Os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados. Deus predestinou a nossa adoção e nossa conformidade com Cristo, bem como a nossa herança futura. A adoção, meus amados, nós somos adotados por Deus. A adoção, ela possui um sentido duplo, o presente e o futuro. Como assim? Não entramos na família de Deus por adoção, mas sim pela regeneração. Vamos explicar essa questão. Nós não entramos na família de Deus pela adoção, mas pela regeneração, mediante o novo nascimento. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a vida a Cristo, mediante esse processo que a Bíblia chama de novo nascimento, nós somos inseridos na família de Deus. Só que existe um detalhe. Nesse mesmo instante, nós também somos adotados. E por que nós somos adotados? A adoção é o ato pelo qual Deus ele coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro da sua família.
Nós entramos na família pela regeneração, mediante o novo nascimento, o arrependimento dos pecados. E por que ao mesmo tempo nós somos adotados? Porque Deus, Ele nos coloca também na sua família, não como alguém que acabou de nascer, mas como alguém que já é adulto. Por que isso acontece? Porque uma criança não tem parte na herança, meus queridos. Criança não usufrui da herança. Ela pode até usufruir em um futuro. Vai haver um tutor que vai administrar a herança até que a criança possa se tornar adulto para poder usufruir das riquezas que o testador deixou. Porém, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não vamos herdar a herança em um futuro. Nós começamos a herdá-la hoje, aqui e agora. É justamente por isso que Deus, Ele nos adota, Ele também nos coloca em sua família como adulto para poder usufruir das suas riquezas. Que bênção, meus amados, que maravilha aquilo que o Senhor nos proporciona por meio dos seus atos sobrenaturais. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira bênção de Deus, o Pai, meus queridos, Ele nos aceitou. Não podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Inclusive, a expressão comumente utilizado dentro da igreja, hoje muito menos, mas ainda é usado essa expressão, e é uma expressão muito equivocada. Quando eu me converti, essa expressão era muito comum, de que determinada pessoa precisava aceitar a Cristo. É o contrário, irmãos. Não é nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita. É Ele que nos aceitou primeiro. Então, não podemos nos tornar aceitáveis a Deus, mas Ele, em sua graça, providenciou para que fôssemos aceitos em Cristo. Somos nós que fomos aceitos por Ele. E mesmo diante das condições que nós nos encontrávamos, irmãos, mesmo diante das condições que nos encontrávamos, Ele nos aceitou. A segunda parte desse versículo também pode ser traduzida literalmente por graça, da qual Ele nos cobriu no amado. A ideia é a mesma. Então, pela graça de Deus em Cristo, nós somos aceitos por Ele. Ao escrever a epístola a Filemon, por exemplo, a carta que Paulo escreve a Filemon, para incentivá-lo a aceitar de volta o seu escravo fugitivo, Onésimo, Paulo ele usa a mesma argumentação. Então ali não era Onésimo que tinha que aceitar Filemon, era Filemon que tinha que aceitar Onésimo de volta. E é nessas condições que Deus ele age em relação à nossa vida, miseráveis, pecadores, que eram as nossas condições sem Cristo. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, além das bênçãos, do Deus Pai, agora é para as bênçãos do Deus Filho. Não devemos imaginar que cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele opere de modo independente, pois todos trabalham ou trabalharam e trabalham juntas para possibilitar ou para viabilizar a salvação. No entanto, cada pessoa tem um ministério especial a realizar, um depósito espiritual com o qual contribui em nossa vida. Então, embora eles trabalhem em conjunto, nós vamos perceber separadamente a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as bênçãos do Deus Filho, a primeira que nós percebemos aqui, conforme a leitura que nós fizemos, é que Ele nos remiu. É o que diz o versículo de número 7, No qual temos a redenção, pelo seu sangue. Nós somos redimidos, meus amados, pelo sangue de Jesus Cristo.
Então, o verbo remir significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Qual é o significado de remir? É você comprar um escravo e libertar ele. Você compra e dá a ele a liberdade. Havia no Império Romano, nos tempos de Jesus Cristo, de Paulo, cerca de 6 milhões de escravos comprados e vendidos como se fossem objetos. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo, e foi justamente isso que Jesus ele fez por nós. Pagou com o próprio sangue, e desse modo nos libertou da lei, da escravidão do pecado e do poder de Satanás, meus amados. Foi isso que Jesus Cristo ele fez por nós, mediante o seu ato sacrificial. Ele nos remiu das nossas condições. A segunda bênção em Jesus Cristo é que ele nos perdoou. A segunda parte do versículo 7, ele vai dizer que ele nos comprou com o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O verbo perdoar significa levar embora. Essa ideia nos traz à memória o ritual realizado em Israel no dia da expiação, quando o sumo sacerdote enviava o bode expiatório para o deserto, conforme descreve ali o livro de Levítico, no capítulo de número 16. Então, primeiro o sacerdote sacrificava um bode, um dos 2 bodes, e aspergia o sangue diante de Deus sobre o propiciatório. Em seguida, confessava os pecados de Israel, enquanto impunha as mãos sobre um outro bode, que depois era levado ao deserto para nunca mais ser visto. Era chamado do bode emissário. Em semelhança a esse acontecimento, Cristo morreu para levar os nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos. É por isso que o salmista ele vai dizer que Deus ele lançou os nossos pecados no mar, meus amados. Os nossos pecados foram esquecidos por Deus. Ele não traz mais isso à tona. Deus jamais, em momento algum, Ele pegará os nossos pecados para lançá-lo em rosto. A terceira bênção em Jesus Cristo é que Ele nos revelou a vontade de Deus Pai. Esta carta fala com frequência do plano de Deus para o seu povo. Plano não plenamente compreendido nem mesmo no tempo de Paulo. O termo mistério não tem relação alguma com coisa sinistra. Antes refere-se a um segredo sagrado, outrora oculto, mas agora revelado ao povo de Deus. Nós, cristãos, fazemos parte do ciclo mais íntimo de Jesus. Tomamos conhecimento do segredo de que um dia Deus unirá todas as coisas em Cristo. A quarta bênção do Deus Filho é que Ele nos fez herança. Algumas versões da Bíblia dizem no qual também obtivemos uma herança. O versículo 11 e o 12 vai nos dizer assim, ó: nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, algumas versões da Bíblia dizem no qual também obtivemos uma herança, mas essa frase pode ser traduzida por no qual fomos feitos herança. As duas afirmações elas são verdadeiras, e uma inclui a outra. Em Cristo nós temos uma herança maravilhosa, e em Cristo somos uma herança.
Somos preciosos para Ele. Que preço altíssimo Deus pagou para nos comprar e nos tornar parte da sua herança. Deus, o Filho, é o presente de amor do Pai para nós. E nós somos o presente de amor do Pai para o Filho. Somos a herança dele, meus queridos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Ele. É justamente por isso que Jesus Cristo, Ele paga um alto preço para nos remir, para nos resgatar das condições que nos encontrávamos. Terceira coisa, eu quero chamar a atenção para as bênçãos de Deus, o Espírito Santo. Da eternidade passada, né, que é aquilo que Deus fez antes da fundação do mundo, e da história do passado, que é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós vamos para a experiência imediata dos cristãos. Porque veja que o que Deus ele fez antes da criação do mundo e o que Cristo fez na cruz do Calvário só vai entrar em vigor de maneira efetiva na vida do crente mediante o último passo, que é a nossa salvação, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo havia operado na vida deles e sabia muito bem disso. E qual é a primeira coisa que acontece como benefício do Deus Espírito Santo? A primeira coisa, irmãos, que quando nós entregamos a vida a Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, Paulo diz que o Espírito Santo, ele nos selou. Hoje isso é menos comum na nossa vida, mas lembre-se quando você enviava uma carta, está lembrado do selo? Ou lembre-se quando você vai num cartório e você tem um documento importante, há um selo ali, timbrado, há um papel timbrado ali, um carimbo, um selo colocado. Lembro-me que uma vez eu estava em um sonho, e nesse sonho, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Eu lembro que eu estava com um grupo de irmãos nesse sonho orando, e nesse momento da oração, Deus ele começava a conversar com um pastor, e eu escutava a conversa dos dois, eu ouvia Deus falando com ele. Todo o local onde nós estávamos estremecia, quando Deus falava, tudo estremecia. Aquela voz forte, aquela voz potente, e quando o soar da sua voz chegava ao meu ouvido, estremecia tudo que estava no local. E quando Deus falava com aquele pastor, Deus apontava para mim naquele local e disse: você está vendo esse jovem? Na época eu era jovem, tá? Faz tempo isso. Você está vendo esse jovem? E esse pastor olhava para trás assim e dizia: estou vendo. E ele dizia: eu marquei ele assim como eu marquei você. E de repente Deus ele dirigia a voz a mim, já não mais aquele pastor, e Deus olhava para mim, não olhava, que eu não via, eu só ouvia, mas eu sentia a voz dele saindo da direção do pastor e indo em minha direção. Ele olhava para mim e dizia: eis que te marquei com um jazido, assim como um dono de um rebanho marca o seu gado, para que você saiba que tu és meu. Irmãos, eu acordei no outro dia e no meu cabelo ficou uma mancha, uma coloração diferente na parte traseira do meu cabelo, do dia para a noite. E aquilo ficou por tempo, aquela marca no meu cabelo, como se fosse um carimbo. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz: o Espírito Santo vos selou. Ele marcou vocês são uma carta timbrada. Dei caramandagia sobre andaramandagia sébria. Aleluia!
Bendito seja o nome santo do Senhor. Versículo 13, Paulo ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, é necessário crer. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Aleluia! A que se refere esse ato de selar realizado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, indica uma transação concluída. Primeira coisa que esse selo, ele identifica, é uma transação concluída. Quando você vai num cartório concluir uma transação, existe um selo e existe um carimbo que é colocado no documento. E esse selo e esse carimbo identifica que aquela transação foi concluída. Ambos estão de acordo com o que está posto ali naquele documento e foi concluído a transação. Essa é a primeira coisa que significa esse selo do Espírito Santo. Então, a transação, ela foi concluída. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Esse selo também denota posse. Deus colocou o seu selo em nós, pois nos comprou de modo que pertencemos a Ele, amados. Nós fomos carimbados. Um papel timbrado, meus queridos, e é uma marca daquela que não sai mais. Hoje em dia, eu acho que não se usa mais esse método, né? Eu acho que a lei nem permite mais que use esse método. Mas eu lembro que quando criança, eu via muito os proprietários de animais marcando, né, o seu animal, o gado. Ele tinha um carimbo, geralmente era a inicial do nome ali, né, do proprietário, a inicial do nome e do sobrenome num carimbo, num ferro, e eles esquentavam aquele ferro, né, e marcava o animal. Eu acho que isso nem pode fazer mais, né, nem pode marcar dessa forma mais. Eu acho que apenas aquele negócio na orelha, eu acho que é o que é permitido hoje fazer nesse sentido. Mas nós fomos marcados com um ferro quente desse, meus queridos. Nós fomos marcados com um ferro quente desse aí. E não é aquela marca que você precisa refazer em algum momento adiante, não. Essa marca, ela ficou para sempre. Paulo diz, ele vos selou. O Espírito Santo vos selou. Aleluia. De maneira que essa marca nos identifica como sendo propriedade de Deus. Aleluia. Esse selo indica ainda segurança e proteção, meus amados. O selo, ele também indica segurança e proteção. O selo romano, colocado no túmulo de Jesus, ele tinha um significado. Quando um imperador, ele escrevia uma carta, e ele selava a carta com o seu anel, aquele selo, meus queridos, que ele colocava na carta era uma proteção de que ninguém iria violar aquele selo. Ninguém iria violar aquela carta. Quem era doido de abrir a carta? A carta estava selada pelo anel do rei. Só o rei tinha um anel. Se você abrisse, não tinha como você fechar da mesma maneira mais. E quem se atrevesse a abrir aquilo ali morria, porque não era para ele. O selo indica segurança e proteção. Aleluia. É por isso que as forças do mal, elas são aniquiladas contra as nossas vidas, porque nós somos marcados, meus queridos. E até o inimigo, ele tem que reconhecer que nós somos propriedades divinas. Não pode nos tocar, não pode. Aleluia.
Porque nós temos um dono, meus queridos. Nós temos um dono, nós temos um proprietário. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Que bênção, meus queridos. De acordo com João, capítulo 14, o verso 16 e 17, o Espírito Santo habita no cristão para sempre. É possível entristecer o Espírito, meus queridos? É possível. Às vezes a gente toma uma atitude, tem um comportamento, faz algo que entristece o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo continua habitando em nós. Os nossos erros, as nossas transgressões, ele minimiza o impacto da ação do Espírito nas nossas vidas. Porém, o Espírito continua atuando em nós. A menos que você se debande para uma vida pecaminosa e que não tenha freio mais e você nunca retorne, nunca se arrependa daquilo, aí sim é possível que você perca essa ação dele. Porém, não é um erro, não é uma transgressão, não é um pecado que você tenha cometido que faz com que o Espírito Santo te abandone. Mas o pecado certamente enfraquece a ação do Espírito na tua vida, com certeza, na nossa vida, né? Não gosto de jogar só para os crentes, nas nossas vidas. Um selo também pode ser usado como marca de autenticidade. Assim como a assinatura numa carta atesta a genuinidade do documento, a presença do Espírito prova que o cristão é autêntico. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 9, quando ele vai dizer, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo na vida do crente, ela é uma comprovação da autenticidade daquele crente. Se você vê alguém andando nos caminhos do Senhor e tendo os frutos em concordância com essa ação do Espírito, isso é uma marca de uma autenticidade. É que nem aquele produto que tem ali uma marca, uma cédula, por exemplo, de dinheiro, ela tem ali algumas marcas que identifica ela como sendo verdadeira. O selo do Espírito também é uma comprovação de autenticidade do verdadeiro cristão. O que garante a autenticidade da nossa fé não é apenas a confissão dos nossos lábios, nossas atividades religiosas ou boas obras, mas, sobretudo, o testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. O confessar é um passo, as boas obras é um passo, a vida religiosa é um passo, mas a garantia de tudo isso é o testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. Outra coisa, e a parte final como bênção do Espírito Santo, Ele, Jesus Cristo, nos deu o seu penhor, como nós dissemos no início da nossa ministração. Quando Paulo vai nos dizer no versículo de número 14, o Espírito, né? O qual é o penhor da nossa herança. Veja, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós vamos herdar as promessas de Deus. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor é uma palavra fascinante. No tempo de Paulo, significava uma entrada paga para garantir a compra final de um bem ou uma propriedade. Era a primeira parcela da compra. Hoje você vai comprar algo em que você não tem a totalidade do dinheiro para poder efetuar a compra, você dá uma entrada, né? Você dá uma parte do pagamento, aquilo ali é uma garantia de que você vai pagar todas as demais ou a demais parcela que ainda resta. A entrada, ela é um penhor, é uma garantia. Então ainda hoje costumas usar esse tipo de princípio. O Espírito Santo, ele foi a primeira prestação que Jesus Cristo pagou, meus amados. A primeira prestação que Jesus Cristo pagou foi nos dar o Espírito Santo. Olha, eu estou indo, vou voltar depois, mas eu vou deixar uma garantia. Eu vou pagar a primeira parcela. Está aqui o Espírito Santo. Ele é o penhor.
lembra do caso de Judá e a sua nora Tamar? Quando Judá não cumpre a promessa que havia feito, que era dar o seu filho para se casar com Tamar, e aí Tamar, ela se veste de prostituta, tem todo aquele acontecimento, e Judá não tinha o dinheiro para pagar, ela pede um penhor a ele, e ele diz: o que você quer? Ele diz: me dá o cajado e esse teu bracelete. E quando Judá, ele quer matar Tamar, porque ele fica sabendo que a sua nora estava grávida, e ele diz então: olha, ela cometeu o adultério, e ela vem com o bordão de Judá na mão e o seu bracelete. Quando ele diz: vamos apedrejar a mulher, ela diz: olha, o homem de quem eu estou grávida é dono desse cajado e desse bracelete, ele me deixou como penhor. E Judá olha para a mulher e diz: solta ela, porque ela é mais justa do que eu. Jesus, ele nos deixou o penhor, meus queridos, uma garantia. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo é a primeira prestação, a garantia de Deus aos seus filhos, de que Ele terminará a sua obra, e no tempo devido os conduzirá à glória. O resgate da sua propriedade refere-se à redenção do corpo na volta de Jesus Cristo. No entanto, o termo traduzido por penhor também significa uma aliança de noivado. Porque a aliança de noivado é uma promessa feita, de que essa aliança vai mudar de dedo. É uma promessa que as pessoas, talvez a pessoa hoje ela não tenha esse entendimento devido, mas o compromisso do noivado e uma aliança posta na mão direita é uma promessa, é um penhor, é uma garantia que está sendo dada de que vai haver o casamento. Então, o penhor também tinha esse significado. Afinal, o anel de noivado é uma garantia de que certas promessas serão cumpridas. Nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, não é simplesmente de caráter comercial, é uma experiência pessoal de amor, meus amados. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Sabemos que Ele voltará para tomar a sua noiva para si, pois Ele nos fez essa promessa e nos deu o Espírito como uma aliança de noivado. Que garantia poderíamos ter maior do que essa, meus queridos? A Bíblia diz que Jesus, ele é o noivo e que a igreja, ela é a noiva. O noivo, meus queridos, ele assumiu o noivado, o compromisso, e disse para a sua noiva: eu vou voltar. Coloque essa aliança, que é o Espírito Santo, coloque essa aliança e me aguarde, porque eu estarei voltando. Aleluia, para a concretização, para o casamento, para a oficialização desse compromisso. Aleluia, que é a nossa redenção, meus amados, que é a nossa partida juntamente com Ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o seu nome, aleluia. Graças a Deus. Para concluir, meus queridos, eu quero pegar esses 3 pontos aqui, né? Amarrar essas 3 pontas que nós mencionamos. Recapitulando o que esses versículos ele nos ensina. Primeira coisa, as verdadeiras riquezas, ela vem de Deus. Segunda coisa, todas as riquezas são concedidas pela graça de Deus para a sua glória. E terceira coisa, essas riquezas são apenas o começo. Há sempre mais riquezas espirituais, das quais podemos nos apropriar no Senhor, em nossa jornada com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, meus queridos, nós herdamos heranças do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está deixando claro para os irmãos da igreja de Éfeso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, meus queridos.
Deus em Cristo abençoe a todos. Glória a Deus.